Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no Nada Trivial. Hoje é aquele dia que você nunca sabe quando vai acontecer, porque é praticamente o Harley esse quadro. Dopaminas está no ar, acredite se quiser. A gente conseguiu fazer o último episódio da segunda temporada, porque por umas questões cabalísticas e metafísicas, o Dopaminas tem sempre 7 episódios em cada temporada. Não interessa o tema ou a época, escolhas pessoais. Então, você que está aqui no Nada Trivial vai assistir agora um episódio do Dopaminas, que é o último da segunda temporada, que a gente nunca sabe quando vai ter a terceira, se é que terá. Porque a gente também nunca tem certeza se a gente vai conseguir estar juntas para fazer isso acontecer. Você que está acostumado a ver isso aqui no canal Nada Trivial, já sabe que isso também é um podcast. Então, se você quiser apenas ouvir o episódio do Dopaminas, pode ir para uma plataforma de podcast e assistir a gente. Solta a vinheta que eu vou começar essa história. Oi, gente, como é que vocês estão? Vai começar o último episódio da segunda temporada do Dopaminas. Carla Tiepo pediu para perguntar, pediu para avisar se vai ter terceira temporada ou não. Vai ter terceira temporada sim, vocês vão ter que continuar me aguentando e amando por mais alguns episódios aí, porque a terceira temporada tá garantida. Meu nome é Ana Flávia Ribeiro, pretensa filósofa, pitaqueira profissional, trabalho com tecnologia, aquela história que vocês já conhecem, né? E nossos combinados antes da gente começar. Primeiro, estado de suspensão de crença. Esse é um combinado meu e da Carla que a gente gostaria que vocês levassem seriamente. Porque se a gente se expõe ao contraditório, mais desarmado, pode ser que novas perspectivas sejam postas em cima da mesa. Segundo, qual é o nosso segundo combinado mesmo? Que a gente vai, se a gente brigar, a gente briga sozinho. É isso. Se a gente briga sozinho, gente. Porque a gente não briga entre a gente se distancia algumas vezes na discussão, algumas vezes sobe 1, 2 pontos, mas no final a gente se abraça, porque eu amo a Carla me ama, me suporta. Então é isso, não briguem com a gente nem entre a gente, tá? Entrem na onda. E hoje nós vamos falar, na verdade hoje quem vai falar é Carla Tiepo, porque o tema escolhido é um tema que para mim é especialmente complexo de navegar. Maternidade tóxica. Não acho que eu tenho roupa, Carla Tiepo, para falar sobre o tema. Acho que eu consigo fazer uma rápida introdução, trazendo pinçado de uma ou duas discussões que eu vi recentemente, basicamente em redes sociais. Tem um outro livro também que estão abordando o tema, menos a maternidade tóxica e mais a desobrigação da maternidade, que é ok. Mas, fazendo uma rápida pesquisa para esse programa, eu me vi bastante perplexa com uma das discussões. Se tornou, digamos, socialmente aceitável expor, vir à tona, ou pelo menos trazer publicamente em discussões em várias redes sociais, o fato de que adultos têm uma má recordação ou um cristalizado algo que é tudo menos o nosso olhar, eu vou dizer entre muitas aspas, tradicional da maternidade. E se você entrar no Google, né, escrever maternidade tóxica, blum, vai abrir uma pancada de link, é impressionante. Links, conversas, discussões, artigos, podcasts, etc, etc. E ali há algumas questões que estão sendo postas em cima da mesa sobre a existência ou não, da validade, na verdade, ou não do termo maternidade tóxica, se isso é algo a ser encarado como um construto que une as duas palavras, maternidade e toxicidade, ou se quando a gente fala de maternidade tóxica, nós estamos falando de mulheres tóxicas, né? E aí a maternidade entra dentro do bololô. O fato é que, assim, eu me sinto, não são muitos os temas, tá? Mas eu me sinto desarmada nesse tema, e pouco conhecedora, hesitante de abrir a boca. Então, eu queria que você puxasse, você pontuasse, e eu, na verdade, vou entrar mais como perguntadora hoje. Então, Carlinha, o que é a maternidade tóxica? Ela existe? E como lidar com isso? Ana, eu acho que o conceito do tóxico em relação ao comportamento ou às relações, então vamos pegar um conceito que já está relativamente bem consolidado.
fala-se muito em masculinidade tóxica, né? Por que a gente fala muito de masculinidade tóxica? Porque o homem, quando ele opera dentro de um determinado padrão, que inclusive é aceitável, é cultural, alguém estará sofrendo a toxicidade desse comportamento. Tá, então vamos fazer uma coisa? Vamos. Antes de mais nada, defina tóxico. Porque assim, a gente está falando de maternidade, agora entrou a masculinidade, entendo que é só para fazer uma ponte com Sim, o conceito, mas tem o conceito do que é ser tóxico. Então, antes de falar em maternidade tóxica, Tá, pontua pra perfeito, gente o que é perfeito. tóxico. Gosto, porque eu ia usar a masculinidade tóxica para poder explicar isso. Uhum. Porque, na verdade, é muito mais sobre como o outro reage àquele comportamento, certo? Então, quando a gente pensa em toxicidade, eu posso dizer, existem substâncias que são tóxicas para todas as pessoas. Ou seja, que te envenenam, que Exato. te fazem mal, num aspecto fisiológico. Mas eu posso também ter uma certa resistência a uma coisa tóxica Tá? e não ter uma reação tão robusta quanto outra pessoa. Me Então, a lembra- gente tem que pensar na relatividade dessa toxicidade. Por que eu digo isso? Porque, a depender das experiências, das situações que o indivíduo está posicionado, aquele comportamento poderá ser percebido ou poderá ser experimentado como mais ou menos tóxico. Não existe um padrão de aqui é tóxico, daqui para cima não é, daqui para baixo é, e o que quer que seja. Vamos pensar em cuidado. Tem um nível de cuidado da mãe que é razoável, que é importante, que é protetor. Quando passa desse nível, se torna tóxico porque é podador, porque é controlador, porque traz um regramento, porque deixa o indivíduo não ter autonomia, então eu vou chamar isso de tóxico. Porque ele impediu, de alguma forma, ou atrapalhou o desenvolvimento da autonomia do indivíduo. Mas isso não obrigatoriamente poderia ser igual para uma criança com uma outra personalidade. Uma criança com uma outra personalidade, não, mas com outra tendência de personalidade. Tá, e assim, fazendo uma ponte rápida, né? Naquele nosso olharzinho polímata 360, me lembra muito o Fármacon. Fármacon platônico, que depois foi Derrida, que estabeleceu qual é o conceito do fármacon. Fármacon, o mesmo radical, remédio e veneno. Sim, existe uma coisa de dosagem, mas existe uma coisa de ambientação daquilo. Então, o que é remédio é uma circunstância. Isso, mas o que é circunstancial também, Carla, porque aquilo que é remédio em uma determinada circunstância, em outra ela pode se transformar em veneno. E aí aqui, a circunstância que você está trazendo está muito associada com cultura, na minha percepção, porque tem a ver com expectativa. Sim. Certo? Certo. Então, eu também poderei perceber o comportamento da minha mãe como tóxico, ou viver aquilo como tóxico, porque a minha expectativa seria diferente daquela. Então, eu também estou lidando com expectativas. Eu não tô... Então, sempre essa toxicidade diz respeito a quem está se intoxicando. E não, de fato, quem opera com a toxicidade. Primeiro, é importante relativizar isso, porque senão a gente vai dizer que existe um padrão de comportamento tóxico. E eu acho que, na verdade, o que existe na maternidade que pode vir a ser muito tóxica é justamente a não percepção das necessidades e do lugar e das circunstâncias em que essa maternidade opera. Me lembra de te fazer uma pergunta? Por exemplo, para exemplificar, temos uma mãe solteira, certo? Que é a minha condição. Então, vou trazer até uma experiência pessoal. Qual é a relação desta mãe com este pai ausente? Ela se torna tóxica na medida em que essa mãe traz o pai, né, a figura do pai, para o centro da relação com o filho, como alguém que abandonou, como alguém que é ruim, como uma ausência, ou simplesmente normaliza essa vivência. Aquela criança não vai viver com o pai, qualquer que seja a atitude da mãe, certo? Então já é ruim a ausência daquele pai ali, independente da atitude da mãe. Agora, a mãe pode tornar aquela circunstância mais ou menos tóxica. Então, assim, certo? aí você está, inclusive, entre outras coisas, era uma pergunta que eu quero te fazer, você pode optar por responder ela agora ou não. O quanto da toxicidade está atada, de alguma maneira, à culpa original do emissor da toxicidade, no caso da mãe, tá? E a culpa não significa o sentimento de culpa. A culpa dentro desse contexto, até freudiano, maior, é todo e qualquer vetor de agressão e de repressão a um desejo meu, e acabam me gerando uma frustração, uma neurose, e aí depois eu alavanco isso, opero isso a partir. Então,
Primeiro, essa questão da culpa é uma questão que eu gostaria que você explorasse. E a segunda é uma pergunta mais cabeluda, que tem a ver o quanto da toxicidade no ambiente de hoje ela é aprendida como toxicidade e não vivida como toxicidade. Mas aí a gente já chega lá. Vamos para esse vetor da culpa aí, original. Então, eh, se você precisa buscar intencionalmente a reparação de alguma coisa, Hum. é possível que você artificialize parte da relação por conta dessa culpa, certo? Você simplesmente não consegue viver porque parece que você tem que operar alguma coisa, você tem que resolver alguma coisa. Hum. Então, por exemplo, no caso de ser mãe solteira, Hum. você é cobrado, inclusive, do seu entorno sobre esta ausência que a criança vai sentir. Então você começa a querer operar de uma forma a dar conta disso. Hum. E aí você pode enfiar os pés pelas mãos. Então, sempre atento à perspectiva de não querer, nesse caso específico, terceirizar a culpa para o outro, tipo, não tenho nada a ver com isso, certo? Ou, por uma outra medida, dizer, não, isso é uma responsabilidade minha, consciente ou inconscientemente, portanto eu vou ter que resolver isso aqui. Então eu deixo muitas vezes de executar bem executado o papel que eu esperava ser da mãe, porque eu tenho que cumprir um papel mais amplo Uhum. e acabo nem fazendo direito nenhuma coisa nem outra. Isso é uma queixa comum de mães solteiras. As pães, né? As pães. Carla, tem uma pergunta que eu queria fazer para você, e é uma coisa que está me incomodando, e na verdade isso vem à raiz de algumas reflexões sobre encontros nossos anteriores, onde a gente fala muito sobre a cultura narcísica que está imperando na nossa sociedade, a gente está falando sobre dificuldades de amadurecimento, a gente está falando sobre infantilizações no geral como um todo, e eu queria, é um gancho complexo, mas eu preciso fazer ele para fazer sentido essa pergunta que eu vou te fazer agora, que a gente já começou a desenrolar lá atrás. Eu notei, né, como eu pontuei contigo no começo da nossa conversa, um crescimento muito grande nas pesquisas, nas afirmações, nas buscas e nas discussões sobre a toxicidade materna ou maternidade tóxica. E o que fazer quando você tem uma mãe tóxica, qualquer que seja a sua definição, entendido o que você colocou até agora, mas tem uma coisa que não deixa de me aguilhoar a cabeça. É, é possível que nós estejamos, ok, no momento de mais liberdade e autonomia de pensamento, onde estamos dessacralizando a maternidade, por consequência, estamos admitindo que mulheres possam se comportar toxicamente pelos motivos que sejam. Segundo ponto, até que ponto a toxicidade ela é, porque você falou que ela é a respeito de como o outro reage, né? A toxicidade está no outro, não está na reação, não está talvez tanto Está na nele. percepção. Na percepção, muito obrigada, estava me faltando a palavra. Então a pergunta é, até que ponto é possível que o conceito de que eu estive sujeito ou sujeita a uma mãe tóxica seja aprendido e não apreendido. Você consegue entender a Sim, sim, diferença? sim. Ou seja, qual é o vetor efetivo de aquilo que pode ser mais uma expressão social, de muita gente buscando atenção, porque tem isso também. Qual é o vetor de autenticidade de um sofrimento psíquico e quando que realmente está esse sofrimento psíquico apreendido e não aprendido? Porque é uma epidemia de conversas a respeito disso. Sim. E eu fico me perguntando, nos tornamos todos e todas tóxicos ultimamente? Percebemos a toxicidade, resolvemos falar enlouquecidamente sobre isso? Dá ibope? Dá atenção? Reforça a cultura do vitimismo? Não reforça a cultura? Como é que a gente lida com isso, com essa explosão? Então, você trouxe uma palavra interessante porque você buscou nos nossos outros episódios algumas vezes que a gente tocou na questão do narcisismo. E na psicanálise, e eu já vi o Dunker falando sobre isso, já vi outros autores dentro do próprio Byton, da psicologia simbólica, que é uma derivação da psicologia analítica, você tem esse conceito de que a mãe tem que ser narcisista. É uma coisa meio maluca, porque esquisito a gente pensar que o narcisismo é funcional em algum momento, mas parece que no caso da maternidade ele se torna. Porque você terá que
sustentar aquele indivíduo, não apenas pelo altruísmo, pela compaixão, não dá para segurar o tamanho do esforço que é a maternidade, apenas em criar um ser novo, Por amor a si mesma. mas por amor a si mesmo, Uhum, entendeu? uhum. Então, a força da maternidade pode estar centrada no narcisismo. Uhum. E aí eu quero sugerir para você que, na sociedade atual, a gente tem tantas formas alternativas de narcisismo que pode ser que a gente não esteja mais precisando desta. Brilhante isso. E sim, me parece que aí se torna o fardo que muitas mulheres estão se queixando. Não é porque o filho dá trabalho ou porque eu não posso viver a É minha porque vida, etc. psicologicamente eu não Não preciso preciso mais mais. dessa experiência Hum. para validar a minha própria existência ou até mesmo os meus sonhos de realização que eu teria com essa criança. Mas aí, contingencialmente, né? O que que a gente faz? A gente tem que se interrogar e se psicanalizar antes de ser mãe para ter certeza das motivações? Porque a mim me parece que há um elemento de aleatoriedade aí. De repente, você pode encontrar uma fonte maior de amor, como você pode se transformar numa fonte da angústia e do sofrimento daquele outro ser, mas também não querer lidar com isso é perpetuar o teu ciclo de infantilização, porque, afinal de contas, uma das travas maiores da vida adulta é a capacidade da superação, do desejo de per si, de por si, como o vetor único da satisfação. Quer dizer, aí fica nesse equilíbrio, né? Sim, porque você precisa saber no que você vai apostar na sua vida, né? É um retorno à nossa natureza para experimentar um amor químico, quase, Hum. de natureza praticamente não é possível ser reproduzida de outra forma, né? Nós já estamos chegando num ponto da doideira. E aí tem muita gente que fala, né, que a gente está vivendo em tempos alucinados. Eu acho que é por causa disso também. Que a gente não sabe se é sintoma de narcisismo ou de absoluta, Egocentrismo. não, Não? de absoluto Ah, bondade, entendi. bondade com o mundo, você ser mãe, Compaixão. compaixão com o Ou mundo, não ser ser. mãe. Ser mãe ou não ser mãe poderia ser visto como um ato de supremo egoísmo. E ser mãe um ato de supremo altruísmo. Talvez a gente esteja virando o jogo Não, de e uma tem um jogo tal que é o maneira seguinte, que é o contrário hoje. exatamente, tipo, eu não vou. O Danilo, meu filho, mandou uma esses dias. Tipo, não acho razoável ser pai, botar gente neste mundo que eu nem sei se terá espaço para eu viver. Ele mandou essa. Não sei, porque parece que ele ainda tá mastigando um pouco essa Ele história. não, Ele tem. eu também estou Não, e tá na mastigando. relação dele com a namorada, noiva, quem de fato, com ele, a pessoa com quem ele está sonhando nesse momento, né? A vida e o futuro, e que ele gostaria muito de realizar, também tem as mesmas questões. Também não tá, tipo, eu quero ser mãe a qualquer custo, Mas a gente né? não sabe o vetor real, se é por eles ou se é pelo mundo. É, E se o mundo é uma desculpa mas para é viver nesse possível estado narcísico. descobrir Não desemaranhar sei. isso? Eu acho que é muito difícil, né? Não sei. De verdade, eu não sei. E O que assim, pode ser também a ótima desculpa para não viver um apelo biológico. e para não crescer, né, Paulo? Vamos ver o que ele vai falar. Socorro! Paulo tem coragem de vir falar com a gente hoje nesse tema? Paulo do céu, seja bem-vindo ao Dopaminas. O que Olha, eu vou você dizer vai para vocês que falar sobre eu estou um pouco isso? intimidado. Primeiro que vocês estão se dando super bem. Eu achei que vocês iam brigar sobre isso, né? Mas é Vocês que estão conseguindo conversar sem se engalfinhar. é Então, um assim, é tema lindo ver isso. É doloroso, raro. Paulo. Não, Paulo, É mas que é um as tema duas são doloroso. mães, a gente está pisando em ovos E vai aqui. ver que nós somos dois monstros narcísicos, então a gente resolveu bater contra os nossos próprios limites, né? É um tipo de Olha, coragem estranha que a gente tem. eu vou me dar o direito de ser um pouco ousado Então e venha. assumir a possibilidade de estar cometendo um erro analítico pela minha ausência de experiências nesse campo aí, que é a paternidade. Eu Mas gosto. vamos lá, né? Mas Eu vou falar você tem a da experiência perspectiva do, Do do filho. filho, então tá do valendo, filho. tá posta em cima da mesa. Justo. Então, vocês estavam falando sobre a abnegação do sentimento narcísico como algo intrinsecamente relacionado a essa instituição que é a maternidade para compor
o exercício do cuidado, né? Se a gente fala sobre maternidade, a construção que a gente pega para definir a maternidade num núcleo central de significado, para muita gente é o próprio cuidado, o cuidado mesmo. E o que que acontece? A gente vive hoje em um processo de orquestração mercadológico em que o cuidado ele passa a ser terceirizado. Então, a gente está falando aqui de um processo de terceirização do cuidado. E esse processo de terceirização do cuidado, ele vai se intensificando no processo, na condição do desenvolvimento do capitalismo tardio, principalmente quando a gente fala, por exemplo, do sul global. E por que que isso importa? Porque quando a gente fala desse cuidado terceirizado, há uma necessidade, há uma crise de sentidos. A gente está falando da crise simbólica do que significa ser mãe, mas, sobretudo, eu acho que, inclusive, há uma crise sobre o cuidado, ele está atrelado ao lucro. E aí, o que que acontece? A gente está falando da flexibilização do trabalho das mulheres. A gente está falando sobre a ideia de que a maternidade ela não pode ser terceirizada porque você está deixando de cuidar do seu filho. Existe essa crise do simbólico. E existe um campo de batalha político-sociológico que tenta flexibilizar o que que significa esse cuidado no campo materno. Ao mesmo tempo, quando você tem o processo mercantilização do cuidado, que está associado a essa questão do lucro, você deixa de assumir o vetor da compaixão e assume o vetor do ganho. Então, até que ponto, e aí uma pergunta, tá, para vocês, até que ponto vocês na posição de mulheres bem-sucedidas, que precisam equilibrar o trabalho de vocês, a carreira de vocês, com o exercício da maternidade, com a possibilidade da terceirização do cuidado, até que ponto para vocês isso gera uma crise de sentidos, de significados entre o velho, que é aquilo que está morrendo, e esse novo que ainda está surgindo, a gente não entende direito. Eu deixo esse início aí para vocês. O que que significa isso? Porque eu não sei, tá? Eu não tenho filhos, se virem. Eu tô com uma resposta tão mal criada que eu não vou Não. conseguir Não, falar. você vai ter que falar. Eu vou ter que falar. Que jogue a primeira pedra quem nunca quis ser Maria Chuteira nessa vida. Mas que jogue a primeira pedra quem nunca quis ser Maria Chuteira nessa vida. Então, né, você que tá aí olhando a gente, eu tenho certeza que você já quis ser Maria Chuteira. Não vem dizer que não, todo mundo já pensou. Pelo amor de Deus, esse filho é uma alavanca para um pouco de paz econômica, financeira e psíquica, por consequência, ou psíquica, econômica, financeira. Então, acho que a gente precisa tirar esse bode da frente, né? Quando a gente fala dessa questão, e o Paulo trouxe uns troços aqui para embolar o nosso meio de campo. Paulo, vou te matar. Não, vou te matar porque tá muito bom. Ele trouxe um jeito elegante de colocar um tema que é muito dolorido também, porque a gente fica falando do narciso, do amor, do afeto, etc, etc. Mas existem outras questões alçadas dentro da maternidade. Aí, você pode falar que é antropológico, você pode falar como ele deve falar, que é uma questão biológica, que está imprintada aí na nossa necessidade de sobrevivência, mas o fato... Você está falando do cuidado? Da necessidade do cuidado? O cuidado parental, maternal, nesse aspecto, né? Que entra também como um quesito no bolo. Eu não sei uma mulher que também quer ser amada e que por isso quer mesmo ser amada, propõe quer ser construir sustentada, família. quer ser cuidada, etc, etc. E quem como filho, Carla? Porque quando a gente fala da maternidade tóxica, e você trouxe essa questão da percepção da toxicidade, quem como filho talvez nunca tenha parado e pensado, cara, quais foram os motivadores que fizeram a minha mãe me ter, me desejar, que fizeram essa gravidez avançar para frente? Eu fui filho ou filha de é mais pênalti, simples. eu fui desejada, eu sou algo valido por mim mesmo, ou eu venho a priori a partir da necessidade dessa mulher expressa no filho, e essa necessidade pode ser de afeto, pode ser de atenção. Eu vou mais longe. Quantas vezes o desejo de ser filho, o filho ser desejado, não foi questionado em cada uma das relações que
ficaram com rusga. Sabe, Até porque qualquer ninguém momento. deseja ser filho, né, Carla? É Não, um não, eu desejo digo, que você não pode realizar nunca. não. Eu quero ser filho. Não, cara, você não Não, tem você já escolha nasceu nisso. filho. Não, mas eu digo, este filho se perceber desejado, foi nesse sentido, esse filho se perceber desejado, quantas vezes isso não é colocado à prova em cada uma das relações em que a mãe precisa impor os limites, as circunstâncias. Então, por isso que eu te falei da toxicidade como uma percepção. Porque muitas vezes você não está falando exatamente de uma mãe tóxica, você está falando de uma mãe que está cuidando do jeito que ela acredita que é o cuidar. Mas eu tenho uma outra coisa. E até que ponto essa toxicidade, porque o que me deixou instigada nesse tema, escuta essa, Paulo, é a quantidade de gente que do nada, aparentemente, eu vou bater e insistir nesse tema, está afirmando ter sido personificado, ter tido a experiência de uma relação tóxica com a própria mãe. Tá? Muita gente falando que não, mas muita gente afirmando a mesma coisa. Começa com a expectativa. Então, mas olha dentro desse. Mas mudou a expectativa da maternidade? Não, mudou. mas a questão. Mudou ou não mudou? Não, mas olha. Mas fala só isso. Pega o século XVI, XVII, XVIII, XIX, no XX. século XVI, Não, saber. a resposta dela, Não, mas- Paulo. Mas eu não posso. Agora ela vai apanhar. Olha, eu vou dizer uma coisa que Fala, você, mas que ela vai vocês apanhar. Você não me disseram. deixou terminar o que eu estava pensando. Vai lá, Paulo. Não, então termina, Aninha, e depois eu pego, então. Então, porque a questão toda é, voltando a essa questão da toxicidade. E olha, como nesse bate-papo maluco da gente vem insights. Filho, é a única coisa que você não tem controle nenhum, nem vai ter nunca, do exercício desse objeto. Porque você já nasce sendo filho de alguém, ponto. Não importa se é de alguém que você nunca viu, você já nasceu sendo filho de alguém. Como é que você cura a sua ferida narcísica em relação a esse eterno descontrole, a eterna vulnerabilidade? Reafirmando os vetores de amor do teu pai, da tua mãe especificamente. Do desejo Do que eu desejo existisse. de que você existisse, etc, etc. Se a sua mãe não te dá isso daí, ou se você não percebe esse amor, você vai estar sempre na situação da insegurança, você vai estar sempre na situação de um espelhamento ou de uma resposta narcísica que nunca vai Porque vir. tem a questão da expectativa. Faz sentido, né? Tem a questão da expectativa, Aninha. Mas se em uma eu vou para uma sociedade relação, narcísica, Não, ela é mas se eu vou maior pra uma ainda. relação, se eu vou para uma relação como filho, como filha, Hum. e com uma expectativa cultural de que esta relação com os meus pais seja de conforto, de prover tudo que eu preciso, não só que acabe com o meu tédio, que dê conta das minhas férias, que dê conta de... Qualquer ação contrária a isso pode ser percebida como tóxica, Concordo, certo? concordo. Então tem a ver com o tempo, tem a ver com expectativa, tem a ver com o que se espera dessa maternidade. Concordo. Eu estou lendo um livro que você precisa ler, porque a gente vai ter que discutir. Ai, o Lady Sapiens. É isso mesmo. Como é que eu fiz O Lady Sapiens. Gente, eu já tô com birra desse livro com antecedência. Não, mentira, eu vou ler sim. A gente Cara, vai ter ele fala discussão. uma coisa linda sobre o papel das avós, que é uma espécie de uma revolução das avós, Tá. porque elas começam a operar como agregadoras daquela família por causa dos vínculos que ela tem com todos os netos, não só com os filhos eu com os meus filhos. Uhum. Existem as irmãs Transgeracional. e as irmãs ou os irmãos, quem quer que seja, com os filhos, formando já uma espécie de uma mini tribinho. A parentalidade estendida nesse caso. Exato. E aí a avó entrando como um elemento, Um eixo um eixo comum. Aí quando você vai no México, que eu passei por aquela cerimônia lá do Temazcal, Uhum. quem vem para o centro da cerimônia lá são as abuelas, que são as pedras incandescentes vulcânicas. Mas é por isso que os que vem velhos, ensinar. por isso que a perda da velhitude na nossa sociedade está abrindo um outro buraco insondável. Mas esse é um Então, tema. mas será que a pergunta é: as avós não contrapunham, na sua medida, a toxicidade das mães? Contrapunham. Porque a avó permitia tudo. Agora, avó sem a amparava avó fica tudo. como? Uhum. Carente, né? Pronto. Pronto. Então, o problema não é maternidade Não, tóxica. para. Tem muita mãe tóxica também no meio do caminho. Mas calma, Não, olha não, aqui, vocês Tem muito. Eu estou dizendo que a gente pode ter um excesso de diagnóstico. Ah, sim. Mas a Certo? gente é uma sociedade. Mas a gente vai chegar, a gente vai apertar a ferida de quando a mãe judia. Então vai, Paulo. Tá, eu acho que tem um vetor interrelacional que se retroalimenta nesse campo da toxicidade. Que vocês estão falando da maternidade tóxica, mas eu acho que não dá para falar, não dá para deixar de falar
sobre a instituição do filho. O que que esse filho espera de uma mãe? Porque a expectativa que a Carla colocou tem muita relação com esse simbólico do que é construído para a maternidade e é projetado na expectativa desse filho. Né, Paulo? E Quando por você que fala da terceirização, da mercantilização do cuidado, eu tenho que, como mãe, contrapor a minha escolha de deixar na escolinha quando tem 1 ano. De deixar, esse é um problema que você trouxe By ali the way, atrás. essa expectativa desse filho aí, que normalmente começa a se expressar a partir dos 12, 13, 14, 15 anos, eu tô cada vez mais alinhada com o Jonathan Haidt. Capa as redes fora dessa galera que a fervura calma, porque fala-se demais antes da hora. Mas Deixa eu te continua, falar. Paulo. Mas é isso que é interessante, porque eu acho que há uma crise, e na minha percepção é uma crise muito necessária, porque ela dá cabo de uma resolução que eu acredito que é uma resolução benéfica para o que a gente está passando em termos de processo de transição do que significa essa maternidade nova que está surgindo no horizonte. Que é o seguinte, é você romper essa expectativa que você tem de dar orgulho para sua mãe ou para o seu pai. Como se a seu projeto, a sua vida, girasse em torno da expectativa daquela mãe. Mas é óbvio que gira, cara. Se você Não não tem que nasceu. girar, caramba! Não, peraí, eu não tô tem que falando. Será girar. que é, Eu não tô são, falando que tem, eu tô falando que gira. é E aí, expansão? Gira! e aí você tá sendo um narciso do caramba se você acha que a Não, sua mãe vai abrir mão de ter expectativas porque o belinho não, do não, não. Paulo não Não, não, nasceu não. pra isso. Não, 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 não. Meu amor, nasce uma mãe, nasce uma expectativa. Deixa eu te Tá? falar, eu tô Então, falando que. se lide Não, com mas é que tá. isso. Eu tô falando. Mas Eu você não tô está falando do negando a exagero da possibilidade sociedade do expectativa. desempenho. Isso, não, eu não tô falando sobre negar a expectativa. Eu tô falando de você passar pelo processo da ruptura entre você se tornar um indivíduo que constrói o seu projeto de vida por você e menos pela expectativa que você quer dar para sua mãe E ou para isso o é seu pai possível? sobre. Não, Eu, acho que eu isso, acredito que eu acho que é é isso que está sendo chamado de tóxico, Paulo? Não, Não pode ser. não é isso que eu Não, toco. eu acho que tem um vetor nisso. Eu acho que, É sério? inclusive, eu acredito que tem um vetor muito nisso. Eu acredito que os pais Na verdade, então, que. esses corpos estão terceirizando a Não, culpa não. deles, do que eles não conseguem performar em cima da gente. Eu vou acabar com esse episódio agora. Não, deixa eu te falar. Eu acho, não, sinceramente, eu acho que é necessário você, Sei que em tá alguma nervoso. medida do seu processo de busca de autonomia, de ser um ser humano autônomo e um agente da sua própria vida, entender que você tem que viver o seu projeto de vida por você mesmo. E não para dar orgulho para sua mãe e para seu pai. Porque isso, essa noção, esse totem de que você, como filho, tem essa responsabilidade, é tóxico. Porque gera É. uma Ai. expectativa. Olha, aí Gera nesse. uma expectativa. Ai. Não, Paulo, calma, você tá calma, com e um mais do que discurso. isso. Você tá com um discurso, vou te falar, compradinha do É mercado. super Você tá falando tóxico. total, você tá falando do autoempoderamento, do poder de Não, conquista, da autoconstrução, do não, meu não, 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 projeto não. enquanto eu construo, Paulo, eu você faço. tem o direito. Eu Paulo, tô você fez. dizendo, não, Você, eu tô dizendo que os pais e as mães, eles precisam lidar com as suas frustrações maternas em relação às expectativas num divã com um psicólogo, com um analista, porque isso não é problema do filho, gente. Aff, Desculpa, a Maria. gente não pode carregar essa Ele está responsabilidade vestido na de figura do filho. atender a expectativa de ser um Então, segundo projeto de vocês, do pai primeiro, e da sai do mãe. seu Oi, umbigo. já Pera- falou de você. Sai do seu Pronto, umbigo, já porque tá com assim, raiva. vou te falar uma coisa. Como mãe, eu vou falar assim, né? Como mãe que ama seus filhos, a gente tem muito menos expectativa dos filhos do que vocês imaginam que a gente tem. A gente acredita muito menos no potencial dos filhos que a gente fala que a gente acredita, tá? E a gente só torce para os desgraçados não encherem a cara e não baterem o carro Pra na não dar primeira trabalho. esquina. Isso. E a gente tem certeza que quando eles chegarem aos 40, capaz deles estarem dentro de casa ainda na pensão da gente, né? Então a gente tem muito menos expectativa do que vocês acham que a gente tem. Porque a Não, gente precisa falar. Mas Peraí, agora deixa eu ela terminar. enfiou, Não. enfiou os 4 patas na Mas, história. pô, meu. Mas assim, Não, mas é que tá. Você Paulo, tá você assumindo não um tá comportamento, enxergando. não. Você não tá. Paulo, assumindo. você não tá enxergando o tamanho do narciso no seu discurso. Mas, ô, Ana,
esse tipo de comportamento que você está adotando como um esclarecimento da visão materna não é o comportamento da maternidade média, digamos assim. Esse tipo de Ele tem razão chutar a pelo porta. seguinte. Chutar A a gente até porta e pode até falar. ser verdade o que você O falou. bololô Mas- desse episódio. Não, pode até ser verdade o que você falou a respeito da mãe. Só Sabe o que, que está acontecendo? só Está que tem acontecendo um que a minha falta de problema. experiência com filhos está me colocando nesse papel de filho. Você E se vocês, colocou, como meu mães, amor. estão me atacando. Ou seja, eu estou fazendo o papel da Carla Tiepo aqui hoje, que é receber pedra, entendeu? Mas tudo bem, eu aceito, não tem Gostosinho, problema. né? Ficar aí, gostosinho. Deixa eu te falar só uma coisa. A Ana tem razão na medida em que. Mas não é no começo da maternidade que isso acontece. No começo, a gente começa, porque, podia ter um. Olha, se fosse super. Olha como é inteligente, fala em inglês de 1 até 20, todos os números. Olha que lindo. Dá para fazer um post na rede social que todo mundo vai achar lindo. Eu acompanho algumas crianças, porque o Face mostra pra gente, o Insta mostra pra gente o que a gente gosta de ver e repete. Eu adoro ver criancinha falando, fazendo coisinhas e tal, eu curto. Inclusive, eu fico observando o comportamento, me divirto. Então, ele mostra cada vez mais. E você vai vendo que à medida que vai crescendo, essa criança que era prodígio ali, pequenininha, passou Normal, a ser né? uma criança média. ok? Média. E a mãe continua insistindo. Fala não coisa pra câmera e tal. E Não, já só perdeu. falta dar o biscoito É, pro coitado Já administrar. perdeu, mas deixa eu continuar o caso. O que acontece, Paulo? À medida que chega na adolescência, é verdade que a Ana falou. A gente começa a falar, pelo amor de Deus, só chega em casa vivo. É, você tipo, não tem muita expectativa de Chega nada. em casa vivo, Entendi. tranquilinho. Não me dá não me faz um negócio assim que, não, que vai ser difícil de arrumar depois, né? Eu recebi telefone umas 3 da manhã de carro capotado. Eu não sei quem recebeu aí, mas eu recebi. Todos. Meu Deus. Entendeu? 3 da manhã, Uhum. carro capotado. O meu foi às 8 da manhã, que- pior é isso. Quem pode, né, dizer que tem expectativas? Mas você tem razão na medida em que os filhos, e aí eu como filha posso dizer isso, demorei para entender que não era assim que eu ia conseguir o amor dos meus pais, entendeu? Porque eu tenho uma história relativamente complexa, né? Eu fui criada pela minha bisavó, não morava com a minha mãe, meus irmãos moravam, então sempre teve um negócio de por que eu não fico em casa, né? Então eu achava que tinha que ter alguma coisa que eu fizesse ia mudar esse jogo. E por isso que eu comecei a contar essa história desse jeito, eu achava a Uhum. postura da minha mãe tóxica. Mas não era eu. Não era ela quem estava sendo tóxica comigo, era eu que, por interpretar toda a nossa É a vida vida, de um né? determinado jeito, acabava colocando ela numa posição de que, puxa, eu não posso fazer nada. Então, uma coisa que eu conto que todo mundo sabe, eu a vida inteira quis ter moto, andar de moto, a vida inteira. Quando teve, caiu, né? Cala a desgraçado? boca! Que saco! Aí eu fui comprar a moto, eu tinha 49 Língua de anos de mãe. idade. 49 anos de idade. As pessoas não estavam, por que tão tarde? Porque minha mãe não queria. Não é ridículo? É ridículo. Mas é isso, essa é a toxicidade. É Então. muito disso, tem muito disso. Tem Então, mas muito aí, disso. Paulo, Mas as pessoas estão chamando isso de toxicidade ou estão chamando de Tem toxicidade uma pessoa que é Tóxica. virulenta, no Tóxica. sentido de ser. Tóxica. Não, na agressividade, eu acho que tem de- as duas de- coisas, na verdade. de manipular. O Porque descal- tem isso aqui. O descalabro, e aí, Paulo, isso é uma questão até da biologia para você. Eu já não vou te cutucar, Tá. mas, meu amigo, eu te amo de paixão no nosso próximo Eu episódio. também, mas pode cutucar, eu adoro, porque a gente vai Não, criando no próximo novas visões episódio aqui. você faz favor de vir também, porque no próximo Ah. episódio ela está querendo fazer um massacre de mim. E a única chance que eu tenho de sair viva é você e a Karina estarem juntos comigo. Senão eu tô frita. Os limites da neurociência, danou-se, né? Que pariu. Nossa, você vai acabar. Meu Deus do céu. Tá, Nossa, ok. tem até que trocar de roupa para esse aqui. Botar toalha. Não, mas voltando. Eu acho que assim, Noves fora, sim, existe. E essa foi a dúvida legítima que eu trouxe aqui em cima da mesa, que eu queria discutir com você e com o Paulo. A gente falou muita bobagem, muita coisa legal aqui. Mas é isso. Esse crescimento dessa percepção de toxicidade, ela se deu em quais limites, em quais pontas. Então, a gente já esclareceu uma ponta aqui, que é essa hipersensibilidade e esse hiperdiagnóstico Expectativas. de expectativas, um componente narcísico, a dificuldade de limite, a dificuldade de encarar certos vetores mais adultos da vida, que faz parte dessa infantilização geral, mas esse é um lado, E calma, uma relação pragmática mãe-filho. também.
E eu acho que isso nós perdemos ultimamente, É, né? esse é o A ponto. adolescentização das nossas relações e a hipersubjetividade das nossas relações também Eu sou joga amiga nisso. do meu filho. Mas, exato. Mas, por outro lado, a gente vê também Broderagem. broderagem, a gente vê também que eu acho que pode ser também um outro aspecto, e aí eu não sei se é um aspecto sociológico, um aspecto histórico, e aí a questão é materialismo histórico mesmo posto em cima da mesa, dialética. Me parece, da mesma maneira que há um hiperdiagnóstico de toxicidade materna, me parece também que estão vindo muitos casos, sim, dessa toxicidade, expressa em violência, expressa em N outros Em assédio comportamentos, moral. em assédio moral, que fala de uma geração, porque quem está reclamando agora, vamos lá, tá entre os seus, talvez, 14, 13 anos, não, tem muito Moleque? muito moleque falando, muita menina, muito menino jovem falando disso, e muitos homens e mulheres ali ao redor dos seus 35, 40 talvez, né? Então, que tem uma geração de mães aí que hoje teria 50, 55 É anos. nós. É nós. Que foi uma geração que meteu as caras, foi lá, mas acho que também massacrou muito, né? Não tem ganho, Eu ganho tinha que sem resolver a perda. culpa, né? Pois é. E aí fica essa questão. O afeto não se perdeu também dessas mães em relação a esses filhos? Será que afeto de mãe se perde? Será que ele obrigatoriamente existe e ele na obrigação de se manifestar que é liberta, ele não vem ou como uma violência ou como outra coisa? Você sabe que onde que a gente chega com essa conversa, né? Não. A gente vai bater lá num tema cabeludo chamado aborto. A gente chega lá. A gente vai ter um episódio disso, só que ele não pode ter convidados e vai ter que tem que fechar o YouTube para comentários. Paulo, o que você fala a respeito? Eu não quero falar disso agora, Não, nesse não fale, momento. não. A gente pode bater nisso. Paulo, o que você acha sobre essa questão da toxicidade materna expressa em assédio? Eu acho que a palavra é lapidar aqui que a Carla colocou, ou em episódios de violência, ou o que quer que seja. Ou O que a Bom, biologia descaso, tem né? para nos falar sobre O isso? descaso também seria, né? Tá bem. é muito interessante, fina. porque quando a gente vai falar sobre Dúvidas. maternidade, quando a gente fala do vetor biológico, há um certo, há uma certa romantização, dizendo que toda mulher, ela intrinsecamente tem ali o dom para ser mãe. Toda Vamos fêmea, no colocar alguns caso, né, Paulo? Isso, vamos colocar alguns pingos nesses is, porque tem o vetor cultural também, tem o vetor biológico, a gente não pode negar nenhum dos dois, mas a gente tem que saber qual que é o enhancement, qual que é a contribuição que cada um desses vetores eles dão aí para essa equação, que é uma equação complexa, tá? Quando a gente fala sobre cuidado parental entre tanto em relação a pai quanto mãe, no sexo masculino e feminino, a gente está falando de dois tipos de estratégias evolutivas que são muito distintas. O primeiro é que a estratégia evolutiva do cuidado parental está muito relacionada à maximização da reprodução. Porque gameta masculino se produz 24 horas, o tempo todo, durante toda a vida. Não tem menopausa de gameta masculino para o homem, ele não vai perder aquilo ali. Para a mulher, existe um investimento de energia muito grande, porque além dela ter que gestar durante esses 9 meses, ela está cuidando de um animal, um mamífero, que ele é prematuro. Então, você tem um investimento maior nisso. A capacidade de energia que você tem que dar para aquele indivíduo conseguir sobreviver, ter chance, ter fitness de adaptação com aquele ambiente hostil, é muito maior quando a gente compara a outros mamíferos que, sei lá, já tem o bebê já sai andando, né? Então, como que o que isso implica? Mas eu Primeiro, queria fazer um comentário importante, Paulo. Nós sim, somos seres que a nossa espécie é gregária, assim como todos os primatas. Inclusive, sim. por isso, as pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Mas não faria sentido nenhum no nosso grupo social a gente ter uma relação monogâmica, porque é importante para o nosso grupo que não se saiba quem é o pai. É muito importante. Às vezes até nem quem é a Exato. mãe, né? Porque esse filhote pode ser absorvido por aquele grupo. Isso é muito importante para a nossa espécie. Porque, diferentemente de um pássaro monogâmico, que uma fêmea e um macho resolvem aquilo, na nossa espécie, uma fêmea e um macho não resolvem a criação
de um bebê. Não, já visto hoje em dia, né, que para resolver a criança tem que ter o pai, a mãe Exato, tem a rede de apoio. Não, e a internet, né? Isso, Não tem mais rede de apoio. Fora isso. Então, Não, exatamente. a gente pensar que esta mulher ou esta fêmea sempre terá o papel de ser ela Não. a genitora, para esse grupo social não faz sentido. Para esse tipo Não, de mas o que o Paulo sociedade está não faz colocando é o sentido. compelling biológico, que Não, é a mas é isso que eu batalha, estou né? dizendo. O compelling biológico não é obrigatório que seja todas É as isso. fêmeas sejam mães. Não, Não mas é é obrigatório. aí que eu vou chegar. É justamente aí que eu vou chegar. Porque Boa. por mais que você tenha esse compelling biológico, e ele existe, ele é um fato, isso não é determinista. Não existe um determinismo Não. e dizer que todos os espécimes, todos os componentes daquela espécie, elas têm o dever, ou elas vão se tornar, em função desse compelling biológico, mães. Isso não é um demérito, não existe demérito nessas escolhas ou nesses contextos em que fêmeas de primatas, incluindo nós, humanos, não queiram exercer esse papel. E Não é, aí não há vem, culpa nisso. inclusive, exatamente, o estigma que vem do vetor cultural, que é justamente, nossa, você está abdicando de um processo natural da sua vida. Você está abdicando de algo que seria recorrente se você não. Então, mas eu acho não... que, você sabe que Porque o conceito da variabilidade genética não se aplica à fêmea. Não se aplica à fêmea. A gente não vai implementar uma variabilidade genética no grupo procriando. Porque, muito pelo Exato. contrário, a gente tem uma limitação em procriação e uma limitação em cuidado. Então, se essa fêmea tem muitos filhos, ela cuida menos. Entendeu? Claro. E o grupo cuida menos, corre mais risco. Quando você. Mas, gente, vocês estão entrando no Não, papo não de estamos. Calma, biólogo. não, sabe por quê? Porque aí entra essa questão da violência. Vamos lá, vamos juntar. Porque aí entra algo que a Carla falou que é muito importante. Quando a fêmea ela tem um sucesso de maximizar a reprodução e essa energia do cuidado ela se dilui, significa que ela vai precisar, em alguma medida, fazer escolhas. Por quê? Porque, em alguma medida, aquele ambiente vai gerar algum tipo de hostilidade para esse processo de criação, e ela vai ter que fazer escolhas que, inclusive, Sofia. Vai gerar o comportamento de infanticídio, depressão pós-parto, vai gerar o comportamento, inclusive, do aborto. Natural. Então, assim, são questões muito profundas que está relacionado a esse compelling evolutivo. Ai, meu Deus, Você deu esse a luz. compelling evolutivo, pois é, estou recebendo a sabedoria aqui. Mas, Você deu a enfim, luz. e aí o que acontece? Todo esse compelling evolutivo da razão entre gasto energético do cuidado parental materno e o gasto e a pressão evolutiva em cima do sucesso da sobrevivência faz com que comportamentos de seleção ocorram, eles surjam. E dentre os diversos comportamentos de seleção que a gente está falando na maternidade, a gente está falando de infanticídio, a gente está falando de aborto, a gente está falando de depressão pós-parto, a gente está falando de uma série, inclusive na nossa espécie, de comportamentos relacionados ao cuidado, que inclusive pode explicar, em alguma medida, pelo menos parcialmente, o tema que a gente está propondo aqui, que é discutir essa questão da toxicidade, porque até que ponto a gente está querendo condicionar a cultura contra esses vetores que a gente herdou e que Paulo, é herdado mas- de milhares e milhares de anos. Então, mas a cultura, ela não pode ser contraposta, né? Ela é uma das grandes Pode. forças, se não hoje a grande força que modela o nosso comportamento. Senão o coreano não estava parando de ter filho, não estava à beira né? Pode. Eu vou te dar um exemplo muito, muito, muito simples de como que a cultura contrapõe, por exemplo, compellings evolutivos. Padres, por exemplo, que são celibatários. Eles literalmente vão contra a ideia de sucesso evolutivo que é reprodução. Eles não reproduzem. Então, mas então nesse caso da Mas gente... você conhece padres celibatários? Eu conheço. Não, é que eu acho. Poucos, mas Eu acho que são pessoas que estranhas. Não. Geralmente os padres não são celibatários.
Não, mas Não. sim, né? Esse é um outro problema. Deixa os padres quietos, coitado, porque nós estamos falando de maternidade, deixa os padres Mas quietos. é que ele quis usar Deixa padre e monge, deixa padre e dado monge delicado fera, para provar a quieto. teoria. Não, mas Foi mas, ruim. mas assim, tão importante quanto isso é o fato de a gente estar em alguns grupos, né, extinguindo o processo reprodutivo. As mulheres literalmente se recusam a reproduzir, não querem, mas estou falando japonês, coreano, especificamente. Então, mas deixa eu te contar uma coisa. No grupo social, é uma questão de status você ser o reprodutor, certo? Então, eu posso abrir mão de reproduzir, no sentido de que não abro mão. Pensa aquele bando de. Pensa em fêmea ainda, tá? Esquece mulher, construir Isso é homo, vetor do tarará. nosso comportamento. Então, vamos lá. Esquece esse lugar, tá tudo organizado em cultura e sociedade, com linguagem. Tira a linguagem, antes da linguagem. Qual é o pau? Vai ter mulher que reproduz, vai ter mulher que não reproduz, como tem hoje. E tudo certo, porque não é o gene dela que vai criar a diversidade genética. Então ela tem um irmão que vai seguir adiante o gene dela. Não é ela quem faz isso. Não é ela quem faz isso. Não é ela que faz isso. Então, o gene dela está no irmão, que vai procriar como 200. Ela tem que ajudar o irmão a arrumar as minas. Já não viu é o Gengis Khan, que espalhou a semente dele para não sei quantos milhões de outros. Exato, não é ela quem tem que pensar em variabilidade genética. E o que vai acontecer? Se ela não tiver os seus filhos, portanto, ela for estéril, abortos, o útero não é legal, o colo do útero não segura. Até a gente só conhece isso. Existe hoje, por que não existiria lá? Vai existir. O que vai acontecer? Ela vai operar muito bem socialmente no apoio ao cuidado. Então, o que está acontecendo hoje? Você tem mulheres que reproduzem e a rede de apoio faz um favor. Nossa rede de apoio está se extinguindo, né? Exato, ela faz um favor. Mas isso então é muito difícil operar uma maternidade dentro de um conceito de você dar luz a um filhote prematuro. Então, mas de novo, e isso é uma coisa, toxicidade é outra. A toxicidade parte do pressuposto que as condições são, né, de uma razoável estabilidade e de um operar na subjetividade de uma maneira que magoe o outro. A violência, conforme o Paulo falou, o abandono, conforme o Paulo falou, ou outras opções assim complexas postas em cima da mesa como raiz biológica, ok. Mas o fato é que existe também um determinado, a gente já passou pela discussão, se suporta menos por N motivos o que se entende como toxicidade, por outro lado... Mas se admite menos o papel de maternidade. E aí a maternidade está indo para onde? Para o vinagre, né? Entendo isso. Mas porque esse papel da maternidade é um papel cultural, não é não? Em grande medida. Tem que entender se ele faz sentido ainda. Sim. E aí é uma das minhas, eu e o Paulo, a gente já conversou sobre isso, o próximo grande bastião a ser derrubado é a maternidade. Mas acho que isso é pauta para próximos episódios, né? Deu? Porque olha só, você fala mais que... eu, né? É uma malcriação. Paulinho, 3 segundos para você se despedir e fazer o wrap-up. 3 segundos. Eu realmente acho. O jantar tá na mesa! eu me senti meio filho aqui hoje, entendeu? Mas porque você se eu portou peguei. como tal. Não, e olha que vocês duas são da pá virada. Então, assim, eu nunca coloquei vocês no lugar de mãe, não. Mas hoje aqui houve um atrito. Porque a minha visão em relação à maternidade é que existe muito domínio do cuidado sobre a expectativa que elas têm, as mães têm. Não todas, obviamente, mas a gente está falando da instituição. Em relação à expectativa dos filhos, sobre os filhos. O que eles vão ser, o que eles vão fazer da vida, sabe? Então, assim, todo esse arranjo, que na minha opinião, ele está se esgarçando em grande medida por conta da emergência dessas pautas identitárias, da questão da diversidade, das questões que envolvem a construção do ser humano em relação ao seu meio, está esgarçando essa delimitação rígida do núcleo familiar em relação ao cuidado parental e a expectativa que as mães têm sobre os filhos. Mas eu entendo também que existe nesse processo de toxicidade materna uma angústia muito forte que vem sobre qual que é o papel dessa nova mãe, em que ela pode terceirizar o cuidado e que a terceirização do cuidado gera
um vetor novo que sai da questão da compaixão, da empatia, do carinho e vai para o lucro? Como que essa mãe ela consegue organizar a dinâmica da carreira dela com todo esse processo de terceirização e qual que é a expectativa dessas instituições no processo de retroalimentação do novo versionamento que está surgindo no horizonte? É uma pauta dificílima. Eu, por exemplo, acho que eu sou bem mais nesse tópico, tendo a ser um pouco conservador, porque eu vim de um legado materno muito tradicional. E eu acho assim que balela, tá acabando, eu acho que a gente tem que conservar aquilo que é bom mesmo, mas eu não sei o que significa encontrar esse meio termo em que a gente pode ter um pouco de bem-estar no exercício dessas funções. E aí É é com só, vocês, é garotas. só a gente Eu não. retomar o papel do grupo na produção da Ai, cultura falou a reprodução. grande Eu vou deusa. te Gente, dizer. eu não sei se você sabe, mas a gente não tem uma Carla tipo, a gente tem a grande deusa sacerdotisa aqui, a Rua Rainha do Leite Sapiens. Mas a gente vai conversar sobre sacerdotisas e deusas muito em breve, principalmente as da neurociência, no próximo episódio. Os limites da neurociência, não é? Carla, passa a régua. É assim, contigo. olha só, eu vou inclusive dedicar esse episódio ao filho tóxico que eu tenho. Dan, finge que você não ouviu. Amor da minha vida, você sabe que a minha frase magna é: filho é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas dura demais. Beijo pra vocês todos. Perdemos filho hoje. Hoje foi tudo embora, acabou-se. Ai, ai.